Saudações bactinianas. Oi, gente, boa tarde. Como estão todos? Vamos chegando aos pouquinhos aqui no Bactin Artista, no Entre Vozes 26. Hoje, novamente, com a presença da Izete Nájila, bailarina, professora de dança do ventre, enfim, dispensa apresentações, né? Mas vai ser um prazer estar novamente aqui com ela. Oi, Izete, tudo bem? Daqui a pouquinho já vou te chamar. Quem puder que vai chegando, já vai dizendo se ouve bem, se escuta bem, como é que tá a conexão. Aproveita, Izete que tá aí, chama os amigos, as amigas, né, para participar do diálogo. Tem esse tempinho ainda que a gente vai aquecendo para entrar. Então, só para dar um contexto, a Izete já participou do Entre Vozes, foi o Entre Vozes 23, e na ocasião a gente conversou sobre muita coisa, rendeu bastante. Ela falou sobre a experiência dela com o câncer, como ela lidou com esse processo todo. E a gente se deteve mais, acabou, né, Izete, que a gente se deteve mais a questão da tua vida mesmo, de experiências pessoais, contando como isso aconteceu, né, como é que foi a tua trajetória, os desafios da vida, né? E quem já conhece o Entre Vozes sabe que todo final de semana eu tenho aqui um convidado, uma convidada, e a gente conversa sobre um assunto que nos toca, que nos move, que nos mexe, que tenha relação com as nossas práticas, sejam elas profissionais, pessoais, né? Pode ser de cunho acadêmico ou não, não é necessário conhecer previamente Bakhtin. Aqui é um momento que a gente traz justamente pitadinhas do pensamento bakhtiniano que estejam ligadas, né, de alguma forma, que a gente possa ver essa relação, né, com Bakhtin na vida, né, trazendo o Bakhtin para esse lugar mais íntimo. Olá, Omar, seja bem-vindo. Então, eu chamei a Izete, convidei já, né, antecipadamente para que a gente continuasse esse bate-papo, né, que começou lá no Entre Vozes 23, para que a gente pudesse falar especificamente do contexto da dança, né, porque obviamente tudo que foi se refletindo ali na nossa fala a respeito de vida, também a gente vai encontrar referências na dança, né? Nesse meio artístico, na forma como a gente se relaciona uns com os outros, e é por isso que ela está aqui, né? Obviamente a gente vai continuar falando de vida, a vida está aí, ela não é apartada, né? Bakhtin já fala justamente disso, da relação entre vida e arte, né? Dessa conexão que existe. E Bakhtin entra, né? Para quem é bakhtiniano e for chegando, entra justamente nisso, né? A Izete eu acredito que é uma excelente amostra desse embate bakhtiniano, né? Do que significa diálogo para Bakhtin, que é essa tensão, é esse embate, né? A todo tempo a gente está envolvido nisso, né? Somos pontos de vista diferentes sobre o mundo em relação concomitantes, né? E aí, assim, uma forma que eu resumiria, né? A gente vem falando de vozes monológicas, né, para Bakhtin, e a Izete é essa voz que vem contra essa voz de monologismo, né? Essa voz que vai contra uma ditadura, né? Que subverte essa ordem, e onde o mundo diz não, ela vem e diz sim. Né? Então é aí que vai entrando também Bakhtin no nosso papo. Fiquem bem à vontade para perguntar, para fazer comentários. Foi muito bacana da última vez também contar com a interação de vocês. E eu já estou chamando a Izete aqui para a gente de hoje. Vamos ver como é que vai fluindo essa conexão hoje. Olá! Olá, tudo bem? Oi, Izete, seja muito bem-vinda, muito obrigada Oi, novamente pela presença. Te agradeço eu que muito, agradeço o sempre convite. muito bom te ver e poder te ouvir, né? E hoje a gente está aqui para, conforme prometido, né? A gente dá sequência no nosso papo que rendeu muito, como eu disse.
e vida e Bastante. arte vão seguir aqui, né? E as nossas vozes. Outras vozes que ainda não estavam vão se juntar às nossas também, né? Muitas vozes, eu diria. Isso. Então, assim, Izete, tu fica bem à vontade para começar por onde tu quiser, assim, mas eu ia te sugerir, como a gente já veio conversando, né? Oi, Carol, seja bem-vinda. Eu ia sugerir uma pontinha da vida que ficou do outro diálogo, que eu achei bem interessante quando a gente conversou. Só dando um contexto para quem está chegando agora, né? A Izete, a gente já vi que está chegando gente, Valesca, tudo bem? Então, assim, a gente falou sobre a questão da doença, né? É bem importante a gente colocar a questão do Outubro Rosa também, depois a gente vai entrar mais nessa parte, gostaria que tu falasse também, porque tu tem um engajamento bem forte nessa área, até pela tua história e tudo que te move, né? E aí ficou um pedacinho, dentre as situações que tu foi colocando, os exemplos que vão dando um pouquinho a dimensão para a gente de como é que foi esse processo todo. Me chamou a atenção um momento quando a gente falou, não foi na live, foi quando a gente conversou nós duas. Tu falou sobre a questão dos teus amigos, que muitos se afastaram, tu lembra? Muitos se afastaram e aquilo Sim, te gerou, mas o que está acontecendo, né? E tu foi até eles e conversou com eles. E eu achei isso sim. super Gerou muita significativo, dúvida. até do ponto. Tô falando de Bakhtin, mas obviamente é pensando na vida mesmo, né? Se tu puder trazer um pouquinho aí, depois eu falo o que eu achei sobre isso, que eu fiquei refletindo e da última vez não tinha dado tempo Tá, e eu aproveitei para deixar um ganchinho aqui. tá. Essa parte dos amigos, né? Foi assim. Na época de escola, de jovem, adolescente, você tem a sua turma, né? Sua turma fiel, eu diria. E eu tinha minha turma fiel, né? A turma que estava sempre comigo. E, e de repente eu me vi sem a minha turma fiel. A minha turma fiel me abandonou. E eu ficava questionando o porquê desse abandono, né? Eu ficava questionando tudo que foi acontecendo, tratamento, amputação, cirurgias, mais tratamento, enfim. E de repente, as pessoas que eu achei que estariam juntas o tempo todo, elas sumiram. E eu fiquei sem ver os amigos, porque quando eu voltei a estudar, minha turma já tinha saído, porque a gente estava no último ano na escola, né? E quando eu voltei, já não eram mais eles, era uma outra turma. Aí, definitivamente, eu perdi o contato mesmo. E fiquei sem entender o porquê. E agora, há uns 2 anos, nós fomos, né, graças às redes sociais, nós fomos nos reencontrando, né, e decidimos fazer um reencontro da turma da infância. E foi um reencontro bem bacana. Então, eu acabei fazendo parte da equipe que estava organizando o encontro, a equipe da diretoria. Então, nós éramos umas 10 pessoas, cada um ficou responsável por uma parte do nosso encontro. A gente fez inclusive, a gente fez um encontro na escola, teve a parte da equipe responsável por isso, pelo local do encontro. Então, do encontro não, do reencontro, né? Então, eles foram até a escola, conversaram com a diretora, ela cedeu o espaço para a gente fazer esse reencontro, um almoço. Então, assim, foi um dia de muita festa e de muito reencontro, de muita lágrima, de muita emoção. E durante as nossas reuniões, eu perguntei para eles, né, o porquê de, na época, todo mundo ter me abandonado, de certa forma, me abandonado.
E eles falaram que eles chegaram à conclusão de que eles não sabiam lidar com a situação e eles ficaram extremamente tristes e eles não queriam vir me visitar para sentar do meu lado e chorar junto comigo. Então eles falaram que não era justo ver tanto sofrimento e chegar aqui sorrindo, porque eles só tinham vontade de chorar. Então, para eles, a melhor forma de encarar e de enfrentar junto comigo foi se afastando de mim. Porque na época nós não tínhamos o celular, não tinha nada disso. Então, assim, eles vinham até aqui. Então, no começo, eles vieram acho que uma ou duas vezes e depois sumiram. Bem no comecinho eles vieram. E então eles falaram isso. Eu achei bonito da parte deles, né? Falar assim, a gente não sabia como lidar, a gente queria ajudar, não tinha o que fazer. Você ia amputar o braço, você ia sofrer, ninguém ia poder tirar sua dor, e a gente estava sofrendo muito. Então a gente se reunia, fazia nossos encontros e a gente pedia para você, a gente cada um rezando do seu jeito, na sua religião, e nós continuamos firmes com o pensamento em você. Mas eu, né, não entendi. E depois eles se explicaram e estamos aí de novo, tudo junto. Estamos todos juntos novamente. E eles super felizes, né, em me ver bem. Inclusive, teve até 2 episódios de um boato de que eu tinha morrido, o boato no bairro. E, e teve um único amigo dessa turma que ele continuou vindo aqui me visitar. E ele soube desse boato. Ele veio, um bairro vizinho, ele veio correndo. Ele veio correndo, chegou aqui descalço, porque ele perdeu o chinelo no meio do caminho. Ele veio correndo porque ele soube da notícia de que eu tinha morrido. E ele tocou a campainha, quem saiu para atender? A morta-viva. E aí, quando eu saí para atender, ele ficou surpreso. Ele arregalou o olho, ele falou: "É você mesmo?" Eu falei: "Oi, primeiramente, oi. Segundamente, sou eu." E ele falou: "Meu, tá todo mundo lá desesperado, falando que você morreu, e eu vim aqui falar com a sua mãe, né?" E eu falei: "Não, pode avisar pra galera que eu tô bem, pra quem inventou, pra quem soltou aí o telefone sem fio, pode falar que estou bem, obrigada." Então, assim, é muito estranho, né? Você olhar pra pessoa, a pessoa fala: "Meu, você não morreu?" Eu falei: "Olha, Gente, me deram 6 meses de vida, eu tô aqui ainda." E vivíssima. foi assim, então essa foi a explicação que eles me deram, né, dos meus amigos, e eu super entendi, porque eu me coloquei no lugar deles, e eu talvez faria o mesmo também, porque é como você chegar para uma pessoa, oi Edileuza, é como a gente chegar para uma pessoa que perde um ente querido e falar assim: "Besitos, Barcelona." É a mesma coisa que você Olá. chegar numa pessoa que perdeu um ente querido e falar bem assim: "Ah, não chora, não fica triste." Não tem como, né? Uhum. Então, eu me coloquei no lugar deles com esse pensamento. Então, realmente, eu não teria o que falar para a pessoa. Isso me chamou muito a atenção. Eu vou ver se deu uma cortadinha. Gente, se vocês puderem, vão dando feedback como é que tá o som para cada uma de nós, né? Porque aí a gente tem como ver se é o problema aqui comigo ou se é lá na Até a Isete, tá? minha. Aqui tem falhado Sejam muito essa bem. semana. Ai, e aqui eu achei engraçado que olha o teu figurino e o meu, né? Extremo Rio Grande do interior do Rio Grande do Sul. E aí, né? A diferença E assim, ó, desse. aqui hoje não tá tão calor. Deu uma queda na temperatura, porém, esses dias anteriores estavam tão quentes, 34, 35, que a casa está muito quente ainda.
Vê, aqui tá 7 graus, menina. 7 graus. E a sensação é bem menos, né? A sensação é bem menos. Então, Misericórdia. então, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos, quem está chegando Bem-vindos, agora, bem-vindas. mandando esse carinho para a gente. É muito bom receber vocês aqui para a gente conversar. Só Sim, dando reforçando, né, que a Izete já esteve aqui comigo no Entre Vozes 23, nas referências da live. Eu deixei os links para quem quiser acompanhar depois. É só para saber que esse papo aqui é uma sequência já de muita coisa que veio antes, né, que a Izete já foi trazendo para a gente, muitas vivências, muitas emoções, né, que a gente compartilhou aqui. Também foi muito lindo, né, o diálogo. Então, assim, quem puder, assiste, que vale muito a pena, assim, né? E a gente segue daqui. E, enfim, essa história com os teus amigos, eu lembrei quando a gente conversou na live, não deu tempo, e eu quis trazer hoje, porque eu fiquei pensando na natureza humana, né? Essa complexidade toda, né? Se a gente fala das vozes, né? Existiam muitas coisas em ti naquele momento e aí entra aquela dualidade, né? Toda a tua força para lidar com a situação e aquele teu otimismo que a sim. gente falou, né? Que às vezes, muitas vezes surpreende a gente, como assim, né? Eu vou falar com amor do meu câncer, como assim eu não fiquei triste, eu fiquei é, obviamente não é feliz, alienada, né, do que está acontecendo, mas eu vou tirar o melhor proveito possível disso tudo que está acontecendo, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, né? E ao mesmo tempo reconhecer que tem também os teus momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, como por exemplo se sentir só, se sentir de certa forma abandonada pelos amigos, né? Mas também a força que tu conseguiu ter para de novo, ainda assim, né? Tu naquela posição mais vulnerável, tu ainda assim conseguiu te colocar no lugar dos teus amigos e chegar a um ponto que tu também pôde confrontar, né? Tu disse, o que que tá Sim. acontecendo? Por que que isso aconteceu? E eu fico pensando quantas vezes a gente sente algo e a gente não externa, né? E aquilo vai nos corroendo, né? Eu acho que isso é muito interessante de a gente buscar desenvolver exercitar, né? Esse demonstrar o que a gente está sentindo, né? Pô, ficou Sim. chateado, vai lá e fala. Vai lá, porque é a melhor forma de a gente acessar o que, que vai no outro. Foi o que também te permitiu, né, saber o que, que ia dentro deles, né? O que estava motivando aquilo. Porque se a gente também só pensa assim, ah, não, me abandonaram, não estão nem aí para mim. Não é muitas vezes a Já sai, realidade, já sai né? apontando, né? Já sai Já sai apontando. apontando, já sai julgando, né? E até isso para Bakhtin é uma coisa interessante, né? Que ele vai dizer é o eu para mim, o eu para o outro e o outro para mim, né? Então esses olhares eles nunca coincidem, né? E o tempo todo a gente está convivendo com esse caos, né? Desses olhares todos com os quais a gente precisa lidar, né? Então eu achei bem interessante de trazer isso até pra gente refletir mesmo, né, na nossa vida, né? Quantas vezes a gente cala coisas em nós que seriam tão mais fáceis se a gente colocasse isso pra fora, né? Mas também tem um momento, né? Tem um momento certo, às Sim. vezes tem que saber dar aquela pausa, né? Então, que bom que hoje vocês estão todos juntos, conversaram, e é muito bacana. Sim. É outra coisa também rara, né? A gente manter esses laços por tanto tempo, né? E aí, quando a gente Nossa, reencontra mais de 30 pessoas que foram anos. importantes para. Isso é muito gostoso, né? Muito, muito bacana. Eu vou ver aqui que chegou comentários para a gente ir contemplando juntinhos, assim. Eu acho que vai fluir. A Carol. A Carol diz o seguinte: nós não somos educados para lidar com a doença, com perdas. Na adolescência é muito difícil lidar com o enfrentamento de doenças por essa falta que temos. E aí ela segue.
precisamos falar sobre isso. Não significa viver falando de doença, morte ou coisas ruins, mas é necessário dar espaço para aprender e lidar com essas situações. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Isete? Em parte eu concordo com ela. Eu acho que a minha adolescência, foi muito complicada, eu acho que pela época, né? Então, assim, nessa época, nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos acesso a pesquisas, né? E se a gente quisesse saber de algo, tínhamos que ir até a biblioteca para fazer trabalho, para colher informações sobre algo que a gente não sabia o que era. Então, assim, e foi a época onde nós ouvíamos o seguinte: a AIDS mata, o câncer mata igual a AIDS, o câncer é uma doença que quem pega morre. E eu senti que as pessoas não queriam se despedir de mim. Eu entendi isso, que eles aceitaram como o fim, né? Eles entenderam como o câncer é fatal, né? Eles não sabiam de todos os tipos de tratamento, assim como eu não sabia. Então eles não tinham noção do que era um tratamento, né? Travar uma batalha, literalmente. E eu acho que a época foi o que fez acontecer tudo e eu consegui entender. E hoje em dia eu acho que está tudo muito mais acessível, muito mais fácil. Joga no Google que você sabe de tudo, né? E eu não sei como o jovem, eu acho, como eu sempre digo, a tecnologia, ela ajuda, para quem sabe usar, ela ajuda muito, é muito bem-vinda, e às vezes ela atrapalha para quem não sabe fazer o bom uso. Então, talvez hoje seja mais complicado. Hoje as pessoas sabem o que é, mas talvez seja mais complicado de aceitar. Por quê? Porque pega o resultado do exame, vai no Google, vê que deu uma coisa ruim, então já morre antes do diagnóstico. Já está ali se matando aos poucos, né? Pega a faca e fica lendo assim, ó, no Google, né? E aí depois vai no médico, tentando fechar as feridas. Não espera o médico falar, olha, seu tratamento vai ser super curto, olha, tem solução, vai ter cura. Uhul, uma cirurgia está resolvido. Não, só lê a parte ruim do diagnóstico. Nossa, deu isso aqui no resultado do exame. Tô com os dias contados. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei se é mais bacana não ter acesso à informação ou se é mais bacana ter acesso à informação. Então, às vezes as pessoas não sabem lidar com a realidade, né? As pessoas não sabem lidar com um baque, uma notícia, pá. Então, é isso. É Eu acho confuso. que a informação eu acho que a informação ela tá aí saltando, né, pra gente e muita gente não sabe lidar, concordo. Mas eu acho que sempre vai ser muito bom quando a gente tem o acesso à informação, né? De novo, a responsabilidade é que aí a responsabilidade cai mais sobre os nossos ombros, né? É aquilo, quanto mais sabemos, mais será cobrado, né? Vamos dizer, mais a gente sente o que para Bakhtin também ele vai falar, né? Que a gente não tem o álibi na existência, né? A gente a todo tempo se posiciona e a gente assume um posicionamento diante da vida, né? Então, isso é mais forte do que qualquer lei imposta, né? É a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, né? Aquilo que a gente é, decide, né, enfatizar na nossa vida, nas nossas relações, né? A gente que pode dar luz a isso e a gente que tem que lidar com isso, né? Com o ônus e o bônus das nossas decisões, né? E eu acho que é muito por aí, né? Esse momento nosso de tanta informação é maravilhoso, é revolucionário,
é o que nos permite estabelecer pontes, parcerias, né, outras relações, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, né, quando que se a gente não tivesse a tecnologia, a gente poderia estar aqui conversando. Sul, com norte, Exatamente. com outros países, com, né? Então, assim, é ver a grande potência disso tudo, mas também, como tu disse, se a gente não tiver essa responsabilidade, não souber como lidar, vira uma arma também muito grande, né? De novo, Exatamente. essas dualidades, né? Com as quais a gente precisa lidar. E deixa eu ver aqui, tem mais um. Ah, tá. É o Roger que está falando. A internet é como um carro. Sabendo usar, pode te levar para qualquer lugar com segurança e rapidez. Não sabendo usar, pode ser uma arma mortal. A diferença é como cada um de nós utiliza. É o uso que a gente Verdade. faz das coisas, né? E a importância de se levar isso a sério, né? Às vezes um movimento que eu tenho sentido, né, muitas vezes é realmente essa enxurrada de informações gera tanta ansiedade às vezes na gente, gera, né, a gente não sai daquele movimento, daquele turbilhão, às vezes a gente tem dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade, eu acredito que a maioria, né, de sair desse ritmo, né, desse ritmo acelerado. E se a gente realmente também não para, não pensa, não só um pouquinho, eu vou respirar, eu vou dar uma voltinha na rua, né? Vou dar uma caminhada, vou conversar com um amigo, né? Então a gente também perde muito, né? Então é essa natureza dual, né? Que não tem como a gente escapar disso. Eu acho que esse enfrentamento ele sempre acaba acontecendo, né? É bem por aí. E assim, Zé, tinha uma coisa, acho que, já que a gente está falando nisso, para não corrermos o risco de não falar, já que a gente está dizendo das informações e juntando com a questão do câncer, né? Como foi a Carol, né, que falou da questão da adolescência. Além do teu trabalho com dança do ventre, de ser uma bailarina super conhecida e reconhecida merecidamente, que a gente vai entrar no âmbito da dança ainda, eu acho muito bacana e queria que tu falasse sobre isso, o trabalho que tu desenvolve com, eu não vou dizer só o Outubro Rosa, né, mas que agora eu sei que está acontecendo uma série de práticas e de atividades, porque tu é uma pessoa, como eu disse antes, engajada, né, nessa causa, e ajuda muita gente também com o teu trabalho de palestrante, né, de fala, de poder compartilhar a tua história com as outras pessoas, né? E às vezes é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Ou que não é o mais difundido, né? Então, acho que é bem importante a gente falar. Eu sempre coloco aqui que eu entendo eu não sou eu e muita gente, né? A gente entende as bandeiras, Outubro Rosa, assim como teve o Setembro Amarelo, que a gente falou de depressão, inclusive falou sobre isso também, né? No mês passado, e segue falando, né? Eu acho que é isso. É a gente ter essa consciência que as bandeiras servem para a gente aproveitar a visibilidade que o assunto ganha para a gente trazer isso cada vez mais à tona. Mas é uma conversa que tem que haver sempre. É um diálogo que precisa sempre estar constantemente acontecendo, né? Então não é porque agora é outubro eu não tenho que falar mais em depressão, né? Agora é outubro rosa, então é a hora de falar sobre sobre câncer, sobre autocuidado. Não, a gente tá assim, ó, por exemplo, de que maneiras a gente pode ir fazendo diferente. Por exemplo, se eu tenho aqui um diálogo com alguém, constantemente perguntar, e olha, e depressão, né? Tu passou por depressão, foi uma coisa que a gente conversou, eu me lembro, né? Essa questão do autocuidado, ser constantemente falado, né? Tá conversando com uma mulher, falar sobre isso, né? E, enfim, no nosso trabalho, com os nossos alunos, quem dá aula, né? Então, fala um pouquinho mais dessa outra voz da Izete, que também atua muito fortemente, assim, para
chegar pertinho de outras pessoas que também tenham vivenciado coisas parecidas. Eu me lembro que tu falou sobre os retornos que tu recebe das pessoas, né? Também li sobre isso, porque fui também pesquisar mais sobre a tua história, né? Então fui ver os vídeos. Fala um pouquinho como é que é essa experiência para ti, Izete. Essa minha experiência, essas vozes, as vozes da palestrante, né? É, são vozes, para mim, é bem interessante. Então, eu digo que eu tenho que a Izete Nájila é a Izete palestrante, a Nájila é bailarina, que as duas caminham juntas, né? Dentro de um show da Nájila, a Izete pode entrar como palestrante, e dentro da palestra da Izete, a Nájila entra como dançarina. É isso aí. Então são, então são as irmãs gêmeas, né? Cada uma com um campo para trabalhar. E por fim, elas estão sempre trabalhando juntas, querendo ou não, elas estão sempre trabalhando juntas. Então, eu me senti na obrigação de ajudar pessoas quando eu vi a quantidade de pessoas que me procuravam, né? Como que foi, como que é? Olha, eu tô começando agora um tratamento, o que que eu vou sentir? Me ajuda, né? Já falo como que é o protocolo de um tratamento quimioterápico. Quem ia fazer cirurgia, olha, vou fazer uma cirurgia que você fez, você já passou por isso, como é que é, né? A questão de ficar careca. Você não deixou seu cabelo crescer por quê? Eu amo meu cabelo, o cabelo é tudo. E eu, calma, o cabelo não é tudo, o cabelo vai voltar. É rápido. Ai, quanto tempo demora o cabelo para voltar? Por que que o seu não voltou? Eu vou ficar careca para sempre igual você? Não, não vai, né? Então, assim, acalmar alguns corações aflitos, eu vi que estava sendo muito solicitado para mim. E aí eu comecei, né, uns bate-papos e me convidaram para ir dançar no hospital onde eu fiz o meu tratamento. Me chamaram para dançar no nosso teatro, que ia ter um curso no final de semana, e a maioria das pessoas eram professoras, né, era um curso para pedagogas. E tinha homens e mulheres na plateia. Aí eu falei, eu vou dançar. Só que aí, antes de dançar, eu comecei a falar. E aquilo, né, eu vi o quanto eu poderia, quantas vozes vieram à tona. Eu vi o quanto eu ia poder falar para essas pessoas, homens e mulheres. E aquilo foi rendendo, rendendo. E depois eu falei, poxa vida, eu descobri que eu sou uma palestrante, que eu tenho muito conteúdo bom para passar para as pessoas. Então ali eu acabei falando de tudo. Falei sobre autoestima, falei sobre os homens cuidar das suas esposas, falei sobre as mulheres também se cuidarem, fazerem exames e blá blá blá. E comecei a falar, 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 falar. E por fim eu vi o poder dessa voz de um palestrante, o poder da voz de um palestrante. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, tive orientações de palestrantes, é, e eu queria continuar. Eu falei, deu certo, né? Eu consegui chegar onde eu queria nas pessoas. Então, assim, foi essa experiência, fora a experiência de estar recebendo muitas mensagens, e eu me vi assim, eu procuro responder a todos. E teve uma época, inclusive do Facebook, eu não sabia que tinha opção lá de ver as mensagens que estavam, né, que tinham sido solicitadas, as mensagens lá escondidas. E eu vi que as pessoas, eu recebi uma mensagem de um rapaz que ele começou a me ofender. Ele falou: escuta aqui, eu te mandei uma mensagem porque eu tô com uma amiga com câncer. Você não me respondeu, você não me ajudou. Todo mundo fala que você ajuda todo mundo, que você conversa com todo mundo. Eu achei um absurdo você não me responder. Nossa, mas quando ele é aquilo, meu coração doeu. Eu falei, gente. Aí uma aluna minha falou, se você for e mexer ali, blá blá blá, vai aparecer as mensagens ocultas.
né, de pessoas que não são seus amigos. Então elas Hum. ficam com mensagens ocultas. E eu nem sabia dessa ferramenta no bendito do Facebook. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Na hora que eu abri, menina, vou falar, até me arrepiou. Tinha mais de 300 mensagens, mais de 300 mensagens. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, quanta gente deve estar me xingando, achando que eu não dou retorno, que é tudo fake, a minha imagem é fake, eu não sou. Assim, eu fiquei desesperada. Eu fiquei, assim, dias inteiros respondendo pessoas, falando que, olha, entrou como mensagem oculta, eu não conseguia, né? Eu não consegui ler, uma pessoa que me ajudou e eu descobri que tem mais de 300 mensagens, a sua tá no meio, né? Então, assim, eram elogios, era pedido de ajuda, era alguém querendo desabafar. Aí esse rapaz, ele me mandou uma mensagem que ele me xingou muito. Olha, já faz tantos dias que eu te mandei a mensagem e você não responde. Você é uma grossa. Você é uma mal educada, não é nada disso que você falou, que você é. Você não é nada disso que as pessoas falam. Eu só quero que você salve a minha amiga, eu não sei o que eu faço com a minha amiga. Ele no desespero para salvar a amiga. E aí eu chamei esse senhor, era um jovem, conversei, mandei o texto. Eu só sei, resumindo, eu mandei um texto impactante, onde ele leu e ele me respondeu: Desculpa, senhora. Então, assim, ele reconheceu a grosseria dele e depois eu consegui falar com a amiga dele, troquei uma conversa gostosa com ela, ela já conseguia acalmar a pessoa. Ela acabou me adicionando no Face, a gente bateu um maior papo. E eu falei para ela, fala pro seu amigo que ele não pode é, começar uma conversa com uma pessoa desse jeito. Ele me mandou o pedido de ajuda. Então as Hum. pessoas têm que entender que tem outras pessoas, né? E de repente eu vi as mensagens, aí eu fui respondendo, aí alguns falavam, nossa, você respondeu, demorou, mas respondeu, né? Eu sim, tô respondendo, tô respondendo. Então, assim, e foi a partir daí que eu vi que eu tinha que ter a parte Isete palestrante e a parte Nájila dançarina. E que as duas andariam juntas e que, dependendo da ocasião, se o local que me contrata quiser só uma palestra, será só uma palestra. Se o local quiser uma palestra mais uma dança, terá uma palestra mais uma dança. Assim como quando me chamam para dançar, fala assim, antes de dançar, fala um pouquinho de você, porque depois você não vai ter fôlego, né? Aí eu falo, realmente, deixa eu falar antes. Aí eu acabo dando uma palestra antes da dança. Então acabou que nasceu assim, né? Eu ia usar só o nome artístico, não ia usar o meu nome verdadeiro, mas aí eu falei, não, eu sou verdadeira, então eu vou usar o meu nome verdadeiro como meu nome artístico, né? Uhum. E, e eu comecei a palestrar e foi em festivais de dança, em hospital, em escola, em empresa, em vários lugares bacanas e o feedback muito bacana, muito positivo. Homens me procurando, homens que com suas esposas com câncer, homens me procuravam para falar assim, olha, o que é bom para eu fazer para minha esposa, o que é bom para eu falar para minha esposa, para não ficar só lá, ai meu Deus, ô dó, ai vem aqui, tadinha, né? Aí ele falou, não sei como lidar, como eu faço para lidar com a doença, né? O que você acha confortável para minha esposa, o que que é, o que que não é. Então, assim, alguns homens procuraram, eu fiquei muito feliz, né? E de poder ajudar também esses maridos desesperados. E eu descobri que não era só o Outubro Rosa, né? Que dentro do Outubro Rosa, eu queria falar não só do câncer de mama, que dentro do Outubro Rosa, eu tenho oportunidade de falar de todos os cânceres, eu tenho oportunidade de falar de todas as pessoas, né? E isso foi me dando mais vontade de fazer. Então, assim, todo ano eu faço um tipo de postagens do meu outubro, do dia 1º ao dia 31. Então, no início eu fazia só fotos, né? Eu colocava fotos minhas, ia no estúdio, fazia várias fotos, fiz até ensaio sensual também uma vez e postei, Lindas as fotos, bombou. lindas, lindas. Nossa, mas foi maravilhoso.
Então, assim, então eu fiz alguns anos de ensaio, só eu. Aí teve o ano passado, não, acho que foi o ano retrasado. O ano retrasado, eu convidei uma criança e uma amiga muito amiga. Ela me conheceu quando eu tinha braço ainda. E de repente ela descobriu o câncer, né, na mama. E ela falou bem assim para mim, olha, é interessante você colocar no seu Outubro Rosa que nos ambulatórios tem meninas de 19 e 20 anos com câncer de mama, né? E não é mais a mulher após os 40 faça sua mamografia, é após a sua primeira menstruação, já pode começar a Uhum. pensar em pelo menos um ultrassom da mama. Começa com ultrassom, porque o corpo ainda está ali em formação, né? De uma jovem. Então, assim, a partir do momento que começa a primeira menstruação, já começa a preocupação. Ela falou, eu entendo isso, porque ver uma jovem de 19, 20 anos, né? Aí ela falou, tem que conscientizar dessa importância de um check-up, né? Pelo menos um check-up anual para uma jovem e tomar todos esses cuidados. Então, né, o ano retrasado eu convidei essa amiga, ela fez a retirada das duas mamas, eu convidei ela e convidei uma criança. Então, para falar também que muitas pessoas falam, né? Mas por que uma criança? É castigo? Não, gente, não é castigo. A gente carrega aí as células, né? E pode ter histórico na família. Não é. E essa criança teve um histórico na família do avô, né? E então, assim, nós fizemos um ensaio. Eu fiz com a criança, com o Pedro, de 8 anos na época. Eu fiz com o Pedro e com a minha amiga Júlia. Foi um ensaio super bacana. Então, assim, a cada dia uma foto e um texto. E nos textos, né, eu coloco na hora, eu me inspiro, eu olho para a foto, me inspiro no texto e escrevo. Então, às vezes eu escrevo, já posto, e depois de uns dias eu vou ler, eu falo, poxa vida, foi eu que escrevi isso, quantas vozes me visitaram. Quantas É, vozes me visitaram que eu falo, caramba, que texto lindo. Eu fico emocionada, eu falo, poxa, que texto lindo que eu fiz. Que bom, né? Mas tem dia que eu pego assim, se eu olhar, não me vem nada. Não estou inspirada, não vai vir, as uhum. vozes não vieram. E aí o ano passado eu fiz, novamente eu fiz ensaios. Ah, o ano passado foi o ano que eu fiz, que a galera pediu vídeo. Ah, mostra vídeo do seu dia a dia. Como que você botou seu sutiã? Como que você se enrola na toalha? Como que você coloca creme dental na pasta? Como que você se limpa no banheiro? Como que você corta papel higiênico? Então, essas Uhum. coisas detalhadas, pendurar a roupa no varal, fazer comida, limpar a casa, enfim. Aí o ano passado foi assim, um dia era foto, com texto, outro dia era vídeo mostrando o meu dia a dia para as pessoas entenderem, né, que as coisas simples podem ser feitas e as coisas mais complexas também dá para fazer, se arranjar um jeito. E eu fui mostrando as pessoas, tipo, elogiando muito e falando assim, nossa, agora eu entendi, que eu ficava quebrando a cabeça, mas o que que ela faz? Como que ela faz? Como é que é? Como é que é viver, né? Com um braço que foi tirado pelo câncer. Então foi um outubro rosa até que divertido, por eu poder mostrar para as pessoas isso, matar essa curiosidade das pessoas e mostrar a facilidade que é, né? Que é para mim viver com uma mão, que é uma facilidade, não é tão difícil. E aí, esse ano, a minha campanha tá assim, dos 31 dias, de outubro, eu escolhi algumas convidadas e cada convidada manda um vídeo e 6 fotos. Então, na primeira semana, eu comecei na quinta-feira, dia primeiro, é uma artista plástica, Vilma Cano. Ela tem uma ONG, né? Ela tem câncer de mama, ela faz tratamento ainda. E ela criou uma ONG, querida, dá licença. Ela criou uma ONG e já ajudou, já beneficiou mais de 10 mil mulheres, né? Mais de 10 mil pacientes. Ela faz kits com lenço, uma bijuteria, né? Para dar um up na mulherada. Ela distribui perucas. Então, assim, ela faz um trabalho super bacana. E aí eu estou mostrando a imagem dela, né?
coloquei já um vídeo dela se apresentando, falando de onde ela é, chamando as pessoas para fazerem parte da história dela. Então, as fotos que ela mandou a legenda das fotos, eu coloco a foto, ponho a legenda dela, e como a legenda dela é curta, não é um textão, aí eu escolhi colocar a cada foto e legenda uma curiosidade sobre o câncer, né? Para muitas pessoas que não sabem, que nunca leram. Então, assim, teve um dia que eu coloquei o que é o câncer, o que é quimioterapia, hoje eu coloquei o que é quimioterapia, a radioterapia. Então, assim, para as pessoas saberem mais ou menos, quem tiver a paciência de ler, e eu sei que é uma leitura pequena, vai ficar ali registrado Uhum. quando ela vê alguém, a pessoa vai falar, ela vai saber do que se trata. Então, acho super importante isso. Então, para mim, o Outubro Rosa é especial. Então, eu estou trazendo essa artista plástica, Vilma Cano. Eu vou trazer também duas amigas, seriam três, mas uma teve falecimento na família, ela optou em não participar, não me mandou material. Então, tem duas, seriam três amigas. Não é o mesmo lado, mas é a mesma amputação que eu digo de ombro, braço, né? Amputação total. Tiveram também o mesmo câncer que eu. Então, terei duas dessas amigas e elas mandaram foto, né? E eu pedi para elas mandarem foto, mandarem texto, fazerem um videozinho. Então, eu vou estar apresentando essas pessoas. Aí tem uma outra amiga que é minha amiga na dança também, e ela vai contar, ela, ela dá aula para pacientes com câncer no Hospital Pérola Byton. Então, ela vai mandar também o material dela, a foto dela com as alunas. Ela também faz, ela é terapeuta holística, então ela vai falar do trabalho dela dentro do hospital como terapeuta holística também. E ela vai mandar um monte de material bacana. Eu posso ficar falando tudo também, né? As pessoas têm que ver como é que vai ser. Sim, Aí eu tenho sim. uma amiga E que tá ela tudo faz. lá. é, Aí eu tenho uma Eu amiga ia que só ela te perguntar. faz. Pergunta. Desculpa, aí deu um delayzinho. Eu não sabia se eu ia ter o espacinho para para mim deu uma travadinha. Desculpa eu me intrometer aí porque eu ia te perguntar se estava tudo se está tudo nas tuas redes, por exemplo, no teu Instagram, se a gente encontra tudo lá ou Sim, se é tá um no perfil Insta. específico. E Não, eu não também a faço gente perfil específico. tá. Fica tudo no meu Insta, porque eu acho que as pessoas já estão acostumadas, né, a acessar a página, e às vezes a gente cria muita coisa, acaba confundindo um pouco. Então eu deixo tudo no meu perfil Uhum, mesmo. Então, assim, esse ano tá assim, eu tenho essas convidadas que vão fazer parte, vou contar um pouco da história delas, e por fim eu coloco os 3 últimos dias, serão meus, aí eu coloco um resumo de tudo isso, vamos fazer um textão falando como é que foi, e então dessas mulheres tem o câncer de mama e tem um câncer ósseo, né, com metástase que foi o uhum. meu caso, o caso das amigas. E cada uma narrando a sua história. Eu achei super legal essas vozes, né? Para as pessoas que estavam esperando só eu, a Izete e a Nájila do Outubro Uhum. Rosa. Então terão outras vozes, então eles conhecerão outras histórias e eu achei isso bem, bem tentador. Eu achei bem bacana passar essa informação para todo mundo. Muito linda a proposta, a iniciativa, Isete. Eu já falei no nosso outro diálogo, né? Da outra vez a gente conversou sobre isso, né? Eu expus, né, que eu acho que é um processo de cura tão grande, né? Quando as pessoas conseguem, sempre existe um momento, né, de cada um para se abrir, para falar. E a gente sabe que é uma coisa que nem todo mundo consegue levar de uma forma mais tranquila isso, né? A questão com a doença, com o câncer, né? Não é todo mundo que consegue.
falar com amor, e às vezes isso está muito ligado à fase, ao momento de cada um, a essa autodescoberta, né? Porque demanda um processo de autoconhecimento muito grande, né? E de fortalecimento para conseguir lidar de uma forma bacana e produtiva, né? Então, eu acredito sempre que quando se consegue romper algumas barreiras e falar sobre a sua experiência, né, sobre a experiência que cada um tem, é um processo de cura, eu acho muito grande para tanto para a própria pessoa quanto para outras que também vão se beneficiar ao escutar aquilo, né? E aí essa discussão toda sobre o lugar de fala, né, é entender que lugar de fala também é o que eu acredito que na concepção bakhtiniana é a experiência única, né? Tu pode ter 10 pessoas que passaram pelo mesmo câncer, por exemplo, o mesmo tipo de câncer, a mesma natureza, e cada uma vai haver processos semelhantes, né, que vão ligar essas pessoas, mas tem muito do lugar único de cada um, né? A experiência única, né? Que às vezes parece que é uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. Às vezes a gente tem aquela tendência a colocar tudo nas caixinhas, né? A colocar tudo muito estruturadinho. E não, então se é X, eu vou sentir YZ, né? E as coisas não são tão engavetadinhas assim, né? Existe uma É. pluralidade aí, né? Se a gente vai falar as muitas vozes, cada um reage de uma forma, cada um sente de uma maneira. As nossas experiências, né? A gente falou também na tua história, né, da outra vez, né, o quanto a base que tu teve familiar te ajudou também a compor essa Izete que lida de uma forma bacana com isso. Quanta gente não tem essa mesma sorte de, né, de contar com o apoio da família, com... Então, tudo isso, né, entra nesse momento. E aí vem a riqueza, né, de poder ouvir a história de cada um. E a gente aprende muito com isso. Então, é maravilhosa a iniciativa. Depois, se tu puder, Zé, até vou te pedir, se tu puder me mandar o nome das pessoas que vão participar, eu posso colocar nas referências junto também para quem quiser dar uma olhadinha. Mas sendo também pelo teu perfil, já está tudo de qualquer forma linkado Sim. lá. Acompanhe, gente, que vai ser. Já está sendo lindo, né? Porque já está em movimento, né? Então, isso é muito bom. Sim. A gente tem uns menos de 10 minutinhos. A gente tem a dobradinha, Caramba. aquela, né? Quem não passa muito rápido, né? E aí a ideia é que na dobradinha a gente concentre agora na dança, entrando mais no vespeiro da dança do ventre. Eu vou chamar assim, né? Porque a ideia é justamente a gente conversar, porque a gente falou tanto sobre desafios, dificuldades, né? Nem eu falei no início, né? O mundo dizendo não, e quando a gente vem com aquele ímpeto, não, mas eu vou fazer sim, isso tem que ser mexido, aqui precisa ter mais espaço, né? Então, assim, isso se dá na vida e se dá na arte, né? E como a Izete Sim. é da dança do ventre, a ideia é que a gente possa compartilhar experiências aqui e olhares trazendo esse contexto mais da dança do ventre, né? Coisas que tu tenha vivenciado, coisas que tu tenha visto, assim, ficado de queixo caído, ou, né, assim, nossa, que ruim isso, né? Desafios, dificuldades em geral, né? No que toca justamente isso, né? Os preconceitos, essas vozes ditatoriais aí que a gente precisa mexer para construir um mundo melhor, assim, né? Mais respeitoso, com mais respeito à liberdade e à pluralidade do que a gente é, né? Que muitas vezes é o grande problema, né? A gente se sente esmagado, né? E isso é muito dessa construção social, né? Ditando, né? O que é certo, o que é errado, o que é considerado normal, o que não é. Então, a ideia agora nessa, para quem fica com a gente, eu espero que vocês possam ficar, a gente entrar mais nessa parte. Eu quero te perguntar, eu vou deixar, eu acho, como vai encerrar aqui, eu vou deixar para a gente falar na dobradinha também, que eu me lembro que a gente falou
e não deu tempo. Eu disse que eu queria te perguntar sobre isso, a questão do teu encontro com a Xuxa, com outras pessoas também, né, da TV, que vieram até ti, saber um pouquinho mais como é que foi isso, porque também se liga a esse teu lado profissional, né? Reverberou também no teu lado profissional, né? Então, acho que são coisas bacanas da gente comentar e trazer aqui. Então, gente, eu vou pedir que quem puder siga aqui com a gente. É só o tempo de eu disponibilizar essa live aqui. E aí eu já. Ai, meu fone, gente. Meu fone tá caindo na minha orelha. É só o tempo de eu disponibilizar aqui a live e a gente volta. Eu vou pedir que quem está aqui com a gente aproveite os minutinhos para chamar outras pessoas, amigos, amigas, que são da dança ou que se interessam por esse assunto. Na verdade, eu acho que é um assunto que mexe com todos nós, né? Se não mexe, deveria mexer, porque eu acho que é justamente isso, o mundo está precisando de mais amor, de mais carinho, de mais respeito, e conversar, dialogar, eu acho que é uma das formas mais potentes para a gente exercitar isso, né? A Com escuta e certeza. esse aprendizado que a gente só pode ter na relação com o outro, né? A gente não pode viver numa ilha e achar que está tudo bem, e a gente precisa ter mais traquejos até para cobrar uma mensagem de alguém, né? Como tu estava falando, né? Essa nossa impaciência, né? Com o tempo do outro, muitas vezes, e que em alguma instância todos nós vamos ter essa ansiedade, né? É o mundo que a gente está vivendo, de tudo muito rápido, né? No momento, se a pessoa não respondeu na hora, a gente já, mas não tá nem aí, não quer responder, não, né? Então, assim, a gente está precisando de calma, também, né? De gentilezas, Respirar. respirar, né? Então, vamos aproveitar esse intervalinho, então, vamos dar uma respirada, tomar uma aguinha, ir no banheiro, né? E chamar os amigos e as amigas para seguir aqui com a gente, porque a Izete vai ter com certeza muita coisa. O cabelo, a questão do Canicalile, uma série de situações aí que eu acho que são muito importantes da gente trazer e poder bater um papo sobre isso. Tá bom? Gente linda, daqui a pouquinho já estou de volta. Só disponibilizo aqui. Muito obrigada a todos até aqui nesse momento e seguimos. Quem puder, siga com a gente, tá bom? Beijinho, até daqui a Até pouquinho. já. Já estou de volta daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.